Na teoria junguiana, então, existe uma classificação, né, que o Jung fala, então, de 4 tipos psicológicos. E quando você lê sobre os 4 tipos psicológicos, gente, corresponde completamente, encaixa que nem luva, nos 4 elementos, né? Então, o Jung falava que a gente tem 4 funções psicológicas. A função pensamento, que corresponde ao elemento ar, a função sentimento, que corresponde ao elemento água, a função sensação, que corresponde ao elemento terra, e a função intuição, que corresponde ao elemento fogo. E ele fala, dentro da teoria do Jung, é assim, quando você nasce, né, você escolhe desenvolver mais, você tem mais afinidade, geralmente com uma função. Todo mundo no desenvolvimento da personalidade tem uma função que ele chama de função superior. Aquela função você de cara começa a desenvolvê-la, que tem a ver com aquele elemento que predomina no seu mapa, né? Geralmente é muito raro você pegar um mapa que esteja absolutamente equilibrado os 4 elementos. E mesmo se tiver, vai ter às vezes um planeta que se sobressai, que vai puxar mais para um lado, né? Porque isso também tem a ver, isso também faz parte do mapa psíquico, é um mapa do desenvolvimento da personalidade. Então, no desenvolvimento você desenvolve mais uma função, tem uma segunda função que é uma auxiliar, né? E as outras 2 funções, que geralmente são as funções exatamente opostas, elas ficam na sombra. Então, quando você tem muito ar no seu mapa, significa que você desenvolveu mais a sua função pensamento. Então, você é uma pessoa que se relaciona com a realidade sempre a partir do pensar, né, do cognitivo, do intelecto, do conhecimento. Tudo que você vê, tudo que você encontra no seu caminho, você vai se relacionando com aquilo baseado no conhecimento, baseado num aspecto mais racional, né? Então, quando a função pensamento predomina, a gente é mais racional, né? E o elemento ar, né, na verdade o tipo psicológico do pensamento, ele é diametralmente oposto ao tipo sentimento. Então, se o pensamento predomina, sabemos que o sentimento foi para a sombra. Essa é uma função que geralmente você vai precisar fazer mais esforço para integrar na sua vida, né? Ela tende a ficar mais na sombra, num segundo plano, e demanda um processo de interiorização, de integração dessa sombra para que você possa se apropriar dessa função de uma maneira positiva, né? Então, se o ar predomina no seu mapa, mesmo que você tenha muitos planetas em água, aqueles planetas de água eles vão para a sombra. E vice-versa. Se você é o tipo sentimento, ou seja, movido pelo seu sentir, então o sentimento, quem tem essa função predominante, ela vai para a vida, ela se relaciona com a realidade a partir das sensações de empatia ou antipatia. Então, ou ela gosta ou ela não gosta. Se você perguntar para ela por quê, ela não vai nem saber explicar, mas ela sente. Ela é movida por uma subjetividade, por um sentir. Então é isso. Até isso é uma história mesmo que ela bate um pouco de frente com a teoria, por exemplo, da Cláudia Lisboa de Luz e Sombra, né? Que ela fala que o ar se opõe ao fogo e a água se opõe à terra. Dentro da teoria junguiana não encaixa isso aqui. E para mim faz muito sentido esse sistema de percepção. E veja bem como faz sentido, né? Realmente, uma pessoa que é movida pelo racional, não tem como ela ser movida pelo sentimento ao mesmo tempo. Ou um ou outro, eles são diametralmente opostos. Totalmente, porque um é através da razão, ele vai ter explicação para tudo. Tudo passa pelo racional, tudo tem que ter uma resposta. Se for o sentimento, não, eu sinto. Não preciso dar razão, não preciso nomear, não preciso explicar. Eu sinto, entende? Então esse é o parzinho pensamento-sentimento. Aí temos a função sensação, que essa sim se opõe à função intuição. Então se você tem muita terra no seu mapa, significa que a função que você desenvolveu primeiro, né, seria a função superior, segundo a psicologia analítica, é a sensação. E aí, quando você é movido pela sensação, você se relaciona com a realidade de uma maneira extremamente objetiva, no nível bem concreto mesmo. Então, as coisas elas precisam ser palpáveis, elas precisam ser mensuráveis, precisam ser previsíveis. 2 mais 2 igual a 4.
né? Então, assim, é bem racional, mas no nível, o racional do ar, né, do pensamento, ele é mais abstrato, né? É mais do mundo das ideias, das teorias. Com a Terra não tem muita teoria, não. É bem sensorial mesmo, por isso que é tipo sensação. Eles são extremamente sensoriais. Então, eles são bem movidos para o estabelecimento da segurança na matéria, né? Eles gostam de ter segurança nesse nível bem concreto mesmo. Por isso que faz todo sentido se opor completamente ao fogo, que é a intuição, que, de novo, é completamente subjetivo. Inclusive, intuição e sentimento são funções subjetivas e pensamento e sensação são funções objetivas, né? A intuição, na psicologia junguiana, ele fala que é um acesso que você tem a essa sabedoria do inconsciente, que é quando você tem acesso a essa sabedoria do seu inconsciente e você simplesmente é atravessado por essas intuições, por esses comandos e você segue, você confia. Então faz todo sentido com o que a gente entende, né, quando a pessoa tem muito fogo, que ela é intuitiva, que ela é criativa, que ela é autoconfiante, que ela é direta, que às vezes não tem muito espaço para ela pensar muito, ela já age, já vai, já faz, já acontece, porque é isso, ele é atravessada pela intuição, a intuição manda fazer, ela já fez. Então eles são mais impetuosos, eles são mais diretos, né, os signos de fogo. Então faz todo sentido com a descrição que o Jung dá desse tipo psicológico movido pela intuição. Tá? E aqui teria muito mais coisa para a gente aprofundar, né, sobre essa relação, né, que a gente tem a função auxiliar também. Então a função auxiliar, no caso do pensamento, nunca pode ser o sentimento, porque ele é oposto. A gente sabe que foi para a sombra se um predomina. Então a função auxiliar pode ser ou a sensação ou a intuição. Então reforça mais o lado objetivo ou é um pensamento abstrato mais intuitivo também. Existe essa função auxiliar. E as outras duas, uma vez que elas vão para a sombra, é como eu falei, elas demandam um trabalho de integração da sombra para que você possa trazer, né, essa energia dessa função disponível para sua vida. Então exige um trabalho, né, de terapia, de autoconhecimento, de resgate dessa parte, tá?